Você tem metas? As suas metas, elas te movem ou elas acabam te paralisando? Se você é como a maioria das pessoas, você está sempre com uma coisa rondando na sua cabeça, como por exemplo, quero fazer mais atividade física, quero beber mais água, quero cuidar melhor da minha saúde, quero ganhar mais dinheiro e por aí vai. E sim, definir metas é muito fácil. Agora, criar uma visão inspiradora, se colocar em movimento para poder alcançar essas metas, aí já é outra história. E para isso você vai precisar de um planejamento. Tenha em mente que planejar é inútil, mas um planejamento é tudo. E ao longo do vídeo você vai entender melhor essa frase. Responda com sinceridade, você quer crescer de verdade? Estou te dando um tempo para pensar. Você quer ver sua vida mudar de nível, de fato? E principalmente, você está disposto a fazer o que precisa ser feito para isso acontecer? Se a sua resposta for sim, você precisa parar de simplesmente definir metas genéricas e começar a construir objetivos pessoais reais, coisas únicas, algo que seja inegavelmente seu. Porque só quando algo é realmente seu, você vai ter motivação suficiente para ir lá e fazer. Por que eu falo isso? Tem muitas pessoas vivendo sonhos de outras pessoas, metas de outras pessoas, e por isso a vida delas não sai do lugar. Quando você tem um objetivo que é verdadeiramente seu, ele tem algumas características, e essas características são ligadas a quem você é de fato. Isso se torna muito mais fácil o seu processo. E hoje eu quero te mostrar como fazer isso. Se você tiver curiosidade, sinceridade, humildade suficiente para sentar e planejar as coisas, você pode se tornar uma pessoa imparável. E para melhorar a sua absorção do conteúdo, eu vou criar alguns planos detalhados para você ao longo desse vídeo. Vou até dedicar uma parte dele a slides para facilitar o seu entendimento e a sua consolidação do conteúdo. Então lembre-se que se em algum momento esse vídeo te aportar valor, se inscreve no canal, deixa o like, deixa um comentário qual desses valores mais fez sentido para você. O tema de hoje ele é que planos são inúteis, mas planejamento é tudo. Porque muitas pessoas têm planos, mas elas não têm um planejamento para que esses planos se tornem coisas concretas. Por isso, eles acabam sendo inúteis. Hoje eu vou te apresentar um método de 6 passos práticos que me ajudou muito a transformar aqueles sonhos vagos que eu tinha em realidades, coisas que eu consigo viver e desfrutar de fato hoje em dia. Não foi só simplesmente me colocar em movimento, mas me movimentar na direção certa foi o que me trouxe até aqui. Além disso, você vai aprender como se adaptar quando seus planos parecerem que estão perdendo de rota, porque sim, isso vai acontecer ao longo do caminho, já que as nossas vidas a gente vive no mundo real e não em nenhum conto de fadas, então imprevistos acontecem. Tendo isso em mente, vamos começar. Como vocês estão vendo aí do lado na imagem, vamos falar um pouco sobre ela para que a gente entenda melhor e possa de fato usar esses 6 passos para atingir os nossos objetivos. A nossa etapa número 1 é dê um nome ao seu projeto. Imagina que você escreveu os seus planos em um papel, ou em um Notion, ou em um Trello, alguma coisa assim, e que você me passou o link ou que você me deu esse papel para eu ler. Será que eu saberia só de ler ali que esse plano realmente é seu? Se a resposta for não, talvez ele ainda esteja um pouco genérico demais. Por exemplo, um plano como assim, quero ganhar mais, é algo muito vago. Agora, imagina se tivesse assim, quero ter um faturamento anual de R$500.000, ou quero ter um faturamento de 6 meses de R$100.000. Podemos até falar disso daqui a pouco. Agora, como que você vai fazer isso? Talvez tendo um produto, qual seria o nome desse produto? Qual seria o nome da empresa? Como seria a sua prestação de serviço caso fosse nesse segmento? Por aí vai. Perceba que quando tem mais detalhes e é mais específico, tem muito mais poder. Você consegue entender a diferença disso? É o mesmo que uma pessoa que escreve assim, o meu objetivo é emagrecer. Agora, se o objetivo é, quero emagrecer 10 quilos em 3 meses, estou disposto a treinar 5 vezes por semana, de 5 da tarde a 6, ou sei lá, de 6 da manhã a 7, algo assim, estou disposto a seguir a dieta tal. Perceba como que só de você ter um planejamento certo e um plano de execução, fica muito mais fácil de parecer que você de fato vai conseguir esse objetivo e não só vai parecer, aumentam muito as suas chances de fato conseguir realizar esse objetivo. Essas pequenas mudanças, elas ativam um senso de identidade e originalidade, propósito, e isso acaba ativando no seu cérebro uma reação de que essa meta é sua e te proporciona uma sensação maior de que você pode alcançá-las. Já que esse é o seu plano, com a sua meta, com a sua cara, e o principal, ele aponta para o seu objetivo, você fica muito mais propenso a realizá-lo, porque afinal de contas, você está criando algo do seu jeito e para você mesmo. Ninguém cria uma empresa como você, ou um infoproduto como você, ou um produto como você, ou vai ter uma prestação de serviço como você, até porque somos únicos. Só entenda que ninguém pode ir lá e treinar no seu lugar, ninguém vai lá e vai trabalhar por você, a menos que você seja patrão, mas aqui estamos falando de criar coisas por nós mesmos. A primeira etapa é criar um objetivo, dar um nome para ele e criar ele com a sua cara. Isso vai fazer toda a diferença. Vamos analisar a imagem aí do lado. Por que ali eu estou defendendo a ideia de que
Planos não valem nada, mas planejamento é tudo, como eu já relatei aqui no vídeo. Entenda que quando você tem um plano com um planejamento, você vai ter a sua parte das suas entradas, ou seja, você vai ter o seu investimento de tempo de estudo, se for o caso de você fazer atividade física, coloquei ali, né, um halter, uma pessoa segurando um halter, que é você tá tendo que ir praticar suas atividades físicas, você vai ter que fazer aporte financeiro, por exemplo, pagar academia, se você está criando uma empresa, comprar livros para você estar estudando sobre aquele tema, ou comprar cursos, você vai ter que fazer investimento, seja pagar uma ferramenta de inteligência artificial, tudo vai depender do tipo de segmento que você está querendo atuar. Entenda que para o seu plano ter as saídas que você espera, que ali a gente está chamando de saídas na imagem, mas seriam os seus resultados, e perceba que eles vão crescendo ao longo dos meses, você vai ter que fazer investimentos. Então entenda que você vai ter que fazer entradas para que você tenha as saídas que você espera alcançar. Eu coloquei ali o desenho de um alvo. Você tem um alvo, ele está lá. Se você, primeiro mês, segundo mês, terceiro mês, vamos imaginar que ali fossem meses e não apenas zonas para você estar acertando o seu dardo, apesar que ele simboliza bem ele para a gente dentro do que a gente quer. Entenda que, ao longo do seu planejamento, por exemplo, talvez no seu planejamento inicial você pensasse que precisaria de uma ferramenta de inteligência artificial, ou que você precisaria de um curso ou 5, 6 livros para você ficar mais experiente no assunto que você quer desenvolver. Só que ao longo dessa construção, ou seja, depois que você se colocou em movimento, talvez você perceba que 6 livros não vão ser suficientes, ou que um curso não vai ser suficiente, ou que só uma ferramenta de inteligência artificial vai ser suficiente, ou que só as habilidades que você já tem hoje não são suficientes, e aí você vai ter que investir mais, seja tempo, seja dinheiro. Então, perceba que para que você vá aumentando as suas saídas, ou seja, os seus resultados, as suas entradas vão sendo maiores também. E aí não necessariamente só dinheiro e tempo. Às vezes uma questão de amadurecer melhor a sua ideia, e aí isso vai entrar na rota de planejamento, mas a gente vai falar disso adiante. Só entenda que os planos eles não vão valer de nada, mas ter um planejamento vai ser tudo para que você consiga realizar esses planos. Isso nos leva à nossa etapa número 2, entender os seus objetivos através dos seus valores. Quais são os 3 valores que são mais importantes para você? Por exemplo, liberdade, autenticidade, crescimento, coragem, propósito, mudança de vida, mudança de hábitos e por aí vai. Quais são os seus 3 valores mais importantes para essa etapa da sua vida, para esse objetivo que você está querendo realizar? Agora, pegue esses objetivos e alinhe eles com os valores que você estabeleceu. Lembre-se que eu te dei exemplos, mas cabe a você definir os seus valores. Esses que eu falei foi só a título de curiosidade e facilitar o seu entendimento de para que rumo eu gostaria que você levasse as suas coisas. Se você quer criar uma marca que valoriza a autenticidade, o seu marketing deve refletir isso. Se você valoriza coragem, o seu marketing precisa mostrar ousadia, opinião, presença e por aí vai. Entenda que quando seus objetivos estão alinhados com seus valores, tem muito mais chance, você vai ter muito mais motivação de se colocar em movimento para realizá-los. Você só precisa tomar cuidado com uma coisa que é muito comum de acontecer, que é confundir metas com resultados. Isso é algo que você precisa deixar claro na sua mente, que é o seguinte. Por exemplo, uma meta. Quero fazer 1000 vendas ou eu quero perder 10 quilos, são focados no resultado final, mas você não tem controle total sobre eles, ainda que você tenha coisas que pode fazer para chegar nisso. Você não pode agendar o seu sucesso, mas você pode controlar as suas ações que te levam até o seu sucesso. Vamos entender isso melhor. Por exemplo, vou realizar 3 campanhas de tráfego pago por semana, mais um conteúdo orgânico nas minhas redes sociais. É uma coisa. Por exemplo, vou treinar 5 vezes por semana alinhado com dieta. Essas coisas estão no seu controle. Agora, que o resultado delas vão vir no tempo que você espera, do jeito que você espera, isso aí é um pouco imprevisível. Ainda que existam estratégias para contornar e sempre realinhar a rota, coisa que vamos falar adiante. Só entenda que não tenha em mente só o seu resultado. Entenda que existe um processo para que esse resultado aconteça. E quanto mais lapidado for esse processo, maiores são as chances de que você vai, de fato, alcançar os seus resultados. Com essa explicação, vamos entender o seguinte agora. Vamos analisar a imagem que está aí do lado. Quando você tem um objetivo genérico, como eu citei, dificilmente você vai alcançar ele. Quando você tem ele vago, muito menos. Agora, quando você conseguiu fazer esse casamento perfeito do que eu expliquei aqui, que foi alinhar os seus objetivos com os seus valores,
aí sim você vai ter o seu objetivo verdadeiro. E é nisso que você deve mirar. Quanto mais específico você for, maiores as suas chances de sucesso. Tenha em mente que, nesse momento de alinhar os seus valores com os seus objetivos, tente ser o menos genérico possível e o menos vago possível. Isso vai potencializar muito e aumentar as suas chances de fato, converter esse plano em um resultado que é o que você espera. Isso nos leva à nossa etapa número 3. Planejamento reverso. Pense como um estrategista, pelo menos por um momento. Se a sua meta é fazer os primeiros 100 mil online, vamos pegar essa meta. Você quer fazer 100 mil online em 6 meses. O que precisa ter acontecido até lá? Talvez você precise ter criado uma marca e postado stories no Instagram, talvez você tenha criado um canal no YouTube, postado 4 vídeos por semana. É isso que você vai ter feito durante esses 6 meses. Isso vai criando um produto digital pouco a pouco, construindo uma audiência e gerando reciprocidade entre o seu público e a sua marca. Agora, volta um passo. O que precisou acontecer no primeiro mês para que a sua marca começasse a nascer ou para que começasse a sua perda de peso? O que precisaria acontecer no seu segundo mês? O que precisaria acontecer no seu terceiro mês para que você batesse uma meta de faturamento de 100 mil? Entenda que essas coisas são importantes e são coisas que você vai construindo diariamente. Quando você pega essas metas grandes e quebra elas em blocos mensais, depois semanais e depois diários, você começa a tirar um peso das suas costas e isso evita procrastinação. Porque se você estiver vendo algo muito grande, provavelmente isso vai te desanimar. Agora, quando você vê isso fatiado em pequenos passos, divididos por dias, semanas e meses, facilita muito para você rascunhar até mesmo reajustes de rota. Então, entenda que para você se sentir em progresso todos os dias, você precisa desses ajustes e ir checando as coisas que você já fez ao longo do caminho. Só para te empolgar mesmo. Vamos imaginar que se você quisesse faturar 100 mil reais em 6 meses. Vamos ver alguns números, fazer alguns cálculos e considerar algumas variáveis. Vamos imaginar aqui, a sua meta é fazer 100 mil reais em 6 meses. Qual plataforma de hospedagem você vai estar usando? Vamos imaginar que essa plataforma retém 10% da sua venda, só para facilitar aqui o nosso cálculo. Então, o seu faturamento bruto ele precisa ser um pouco maior do que 100 mil reais líquidos, para que de fato você tenha 100 mil reais embolsados. Bom, a quantidade de produtos que você precisa vender em diferentes preços para você conseguir faturar isso. Quantas unidades você vai precisar vender para atingir esse faturamento bruto? Que com os 10% deixa de ser 100 mil reais, passou a ser 110 mil para a gente colocar os 10% aí. Vamos imaginar uma esteira com 4 preços diferentes. Se você vai vender um produto por R$ 99,99, você precisaria vender 1.100 vendas. Agora, se ele é um pouquinho mais caro, se ele custa R$ 199,99, você já precisaria vender metade disso, 550 vendas. Se ele é um pouquinho mais caro ainda, se ele custa R$ 299,99, você teria que vender um total, fazendo a conta aqui exata, daria 366,67. Vamos arredondar então para mais uma venda. Você teria que vender 367 vendas. E se ele for um pouquinho mais caro ainda, se ele custasse R$ 499,99, você teria que fazer um total de 220 vendas. O que você precisa entender disso? Você precisa fazer nesse momento medir os seus resultados mês a mês e ir planejando ações junto de cronogramas que reajustem a rota para que você de fato consiga realizar todas essas vendas. Entenda que o número de vendas ele vai ser progressivo ao longo dos meses. Não adianta você dividir 6 meses pelo número de vendas e falar, eu tenho que vender X por mês. Não é bem assim que as coisas funcionam. Com o tempo você vai ganhando mais volume, mas tem o número final dos seus 6 meses para atingir esse faturamento. Isso sim é importante para você. Uma coisa que pode estar vindo à sua mente nesse momento é que, eu tenho visto canais no YouTube de pessoas vendendo mentorias ou infoprodutos na casa de 999 ou 1999, 2.999, coisas assim. Entenda que essas pessoas já se tornaram autoridades e que você está começando. Então, iniciar com um ticket alto, de início vai ser um pouco mais difícil para você. Isso você vai conseguir ao longo do tempo. Agora que você viu em números, que já facilitou bem para você, vamos entender a imagem aqui do lado. Lembra que eu falei anteriormente das suas ações de entrada para que você tivesse seus resultados, ou seja, suas saídas? Isso vai depender para você se tornar uma máquina de metas, ou seja, conquistar os seus objetivos, tanto de faturamento quanto pessoais,
você vai precisar ter consistência, você vai precisar fazer adaptações ao longo desses 6 meses, você vai precisar ter os seus valores bem alinhados e você vai precisar de ter tempo de qualidade para a execução dessas coisas. E quando eu falo ali qualidade, aqui eu citei tempo de qualidade, você vai ter que ter um tempo focado no seu objetivo e se você estiver criando um produto, você vai ter que também criar um produto de qualidade. Não pense que só estar fazendo as coisas todos os dias e fazer as coisas mal feitas vão te dar resultados. Não é assim que o mercado funciona. Entenda que se você vai à academia e passa 1 hora lá, mas dessa 1 hora, 40 minutos você passou no celular e só fica passeando pelos aparelhos, você também não vai ter resultado. Então você tem que ter qualidade no seu treino e qualidade na sua criação de produto. E aqui eu estou citando essas duas coisas porque são os exemplos que eu peguei para esse vídeo, mas isso se aplica a tudo. Então vamos falar agora dos nossos 100 mil reais em 6 meses. É claro que você pode alcançar muito mais que isso ou muito menos que isso. Tem uma série de fatores e variantes que vai te trazer esse resultado maior ou menor. O importante aqui é que você não pode desanimar, principalmente no início, porque as coisas não vão sair como esperado. Entenda que o que você precisa ver é uma progressão de resultado mês a mês. Se você não chegar nos 100 mil, mas chegar nos 50 mil, o que você pode reajustar para nos próximos 6 meses bater esse 1.000? Se você já passou os 100 mil, o que você pode fazer para passar ainda mais do resultado que você teve? Entenda que a constância, a qualidade, os valores que a gente viu aqui no slide anterior, a consistência, a adaptação, os seus valores alinhados com os seus objetivos e a qualidade das suas execuções são fundamentais para que você chegue nesses seus resultados ao longo desses seus 6 meses. E é claro que ninguém cria um corpo dos sonhos em 6 meses e nunca mais volta na academia, esse corpo vai se perder. Ninguém cria uma empresa, faz um faturamento em 6 meses e para de manter a empresa em andamento, senão essa empresa vai deixar de existir. Então, por isso que a constância é fundamental nesse processo. Isso nos leva à nossa etapa número 4. Nossa etapa número 4 é a questão da segmentação realista. Planos são para humanos e não para robôs. Seu plano ele não precisa ser perfeito logo de cara, mas ele precisa ser executável por você, do jeito que você é hoje, com as habilidades que você tem hoje, ainda que você esteja trabalhando para expandir ou adquirir novas. Um bom plano é aquele que você consegue sustentar ele mesmo nos dias difíceis. E claro, a disciplina vai te ajudar muito nesses momentos. Se você consegue reservar 1 hora por dia para algo que é importante para você, ou seja, o seu planejamento estratégico ele vai estar todo construído para uma grade que dura apenas 1 hora por dia. Eu só quero que você tenha expectativas realistas que com 1 hora por dia, talvez você não vai criar uma empresa que tenha um faturamento interessante em 6 meses. A menos que você já tenha algumas habilidades necessárias para isso, você pode estar usando também inteligências artificiais, dependendo do tipo de produto, do tipo de empresa que você está criando, mas com 1 hora por dia, eu acredito que seja pouco tempo para fazer algo grandioso em 6 meses. Mas, se você já tem essas habilidades inicialmente já previamente desenvolvidas ou totalmente desenvolvidas, até é possível sim. Eu só não estou querendo vender aqui que com 1 hora por dia em 6 meses você vai criar algo extremamente grandioso. É possível sim, para um grupo muito pequeno de pessoas. É que eu estou falando para pessoas comuns como eu e você. Etapa número 5. Seu plano vai falhar e tudo bem. Não porque você é fraco ou porque você é desorganizado que o seu plano vai falhar, mas sim porque, como eu já falei anteriormente, na nossa vida acontecem imprevistos, desânimos, mudanças de rota. Às vezes a gente vai ter que reajustar. Na etapa de planejamento eu mencionei isso, né, que você vai ter que avaliar ali as suas métricas e fazer reajustes no seu plano. E às vezes esses reajustes constantes eles podem nos desanimar um pouco. Mas é por isso que serve a gente entender e continuar controlando o nosso sistema ali para a nossa empresa para que a gente não caia nesse desânimo e desista no meio do processo. Como eu disse, o mais importante é que você tenha em mente que os planos eles são inúteis, mas o planejamento ele é tudo. Então toda vez que você vê que o seu plano não está te levando ao seu objetivo planejado, ou seja, você não está tendo as entradas que você gostaria de resultado, ou você não está vendo esses resultados embicando para uma direção que vão de fato te trazer aquilo que você espera, você vai ter que sentar e refazer esses planos. Então, ou seja, o plano em si ele não é tudo, mas o planejamento, ou seja, replanejar esse plano inicial, isso sim é fundamental para que você consiga alcançar o seu objetivo. E é justamente por isso que a nossa etapa número 6 é replaneje constantemente. Por quê? Se você atrasar 1 hora numa coisa que você tinha que fazer, você talvez passe essa 1 hora para o seu próximo dia.
Se você atrasou um dia, talvez você vai passar esse objetivo daquele dia para essa semana. Se você atrasar naquela semana, você vai passar para aquele mês. Entenda que ficar reajustando às vezes vai ser necessário, como eu já disse, a nossa vida tem imprevistos. O problema é você permitir que essa adaptabilidade se torne uma procrastinação consciente. E é isso que você deve evitar a todo custo. Porque se você começar a cair nessa armadilha de você estar sempre reorganizando, porque você tem o poder de fazer essa reorganização, você vai perceber que talvez os seus verdadeiros motivos de você não estar batendo as suas metas diárias, semanais ou mensais são a procrastinação, e não de fato porque as coisas estão difíceis ou porque tem acontecido de fato muitos imprevistos. Então é muito importante a gente estar atento quanto a isso. Em resumo, os 6 pontos do vídeo foram: defina um objetivo com a sua identidade, alinhe ele com seus valores, foque nas ações, não nos resultados, planeje de trás para frente, torne o plano bem humano e adaptável às suas reais necessidades, e 6, esteja pronto para replanejar quando necessário. Porque no final das contas, você não precisa de mais motivação. Na verdade, o que você realmente precisa é criar um sistema que ele te mova mesmo quando você não está se sentindo motivado. Quando você tem as suas metas diárias bem estabelecidas, em teoria isso vai acabar acontecendo automaticamente. Ainda que tenha dias que você está mais predisposto a isso e outros menos. E é normal, está tudo bem que seja assim. Somos humanos, ninguém aqui é máquina. Agora me diga, qual é o objetivo que você pretende realizar aplicando essas coisas? Me conta aqui nos comentários que eu vou ficar feliz de saber. E se esse vídeo te aportou valor, se inscreve no canal. Nos vemos no próximo vídeo.